Então vamos lá, minha gente, eu estou aqui para receber a Vanessa Cássia, né, que é uma terapeuta aqui na nossa cidade. É uma pessoa que eu conheci, né, que tem uma experiência internacional aí, de vivência fora do país e que trouxe algumas ideias muito interessantes. Ela participa aí frequentemente do programa do Ronaldo Santana na Rádio Monte Carlo FM, programa em debates. E sempre traz assuntos bastante interessantes, né, para a nossa região aqui, faz questionamentos, assim como eu tenho feito, né, por isso a gente se identificou e ela me sugeriu agora, né, me pediu que eu desse algumas explicações sobre as nossas propostas e tudo mais, que pode servir também para outros eleitores, né, entenderem mais ou menos o que a gente pretende caso venha chegar a esse cargo de deputado estadual na Assembleia de Santa Catarina, né? Fazer aquilo que a gente já vinha fazendo no terceiro setor na área política. Então, Vanessa, seja muito bem-vinda. Quais as principais dúvidas que tu teria para me colocar? Boa noite, Fernando. Boa noite, audiência. Então eu quero começar te perguntando, Fernando, qual é o teu maior diferencial? Por quê? Porque a gente vê político falar muito, prometer muito, mas é sempre a mesma coisa, é sempre tudo do mesmo. Então, qual é o teu maior diferencial? Por que você acha que eu devo dar o meu voto para você? Bom, acho que o meu maior diferencial primeiro é que eu não estou fazendo promessas, né? Eu estou trabalhando com coisas que eu já venho fazendo há muito tempo. Então, essa é uma grande diferença, né? Eu estou saindo de um setor que é praticamente as mesmas pautas de um deputado, ou seja, a fiscalização, propor, participar de organizações e tudo mais. E o diferencial que eu tenho é isso, eu não aceito as coisas como elas são, da forma como elas são encaminhadas hoje em dia. Eu acho que tudo é feito muito no afogadilho, muito na pressa, sem uma visão mais aprofundada. Eu gosto de estudar as coisas, né, e eu venho estudando a região e o estado há muito tempo e percebo muitas coisas que são relegadas a segundo plano e muitas coisas que são feitas são recursos que são empregados em áreas que não alcançam de fato aquelas pessoas que deveriam ser alcançadas. Por isso que eu penso que eu possa fazer a diferença dentro dessa pauta. Eu sei que você aborda diretamente os assuntos relacionados ao turismo local, a questão do Film Commission, que para quem não sabe o que é, você pode explicar um pouquinho rapidamente, mas você também tem um lado forte ligado com a natureza e você tem um projeto que já vem em andamento há alguns anos em relação ao bambu. Agora eu quero entender melhor como é que você vai juntar tudo isso, né, todos esses teus ideais e essa ideologia de estar trabalhando com tudo isso, como é que você quer juntar isso dentro da política? Então eu quero que você seja muito assim objetivo. Quais são as tuas pautas? O que você quer fazer pela nossa região, pelo povo, pela natureza local? Quais são as tuas pautas? Vou separar assim, Vanessa. Por exemplo, começar pelo bambu. O que eu posso fazer, né, e o que eu já fiz pelo bambu. Primeiro, eu fiz um estudo muito aprofundado sobre os potenciais do bambu e a relação que isso poderia ter com o nosso estado. Depois disso, ainda fiz uma conexão com alguns agentes internacionais que também trabalhavam essa pauta para validar essas ideias, para poder acrescentar alguma coisa de inovador, de diferente do que está sendo proposto dentro do país. Eu acabei trazendo para a região, especificamente para a academia, né, para a Unisul, o projeto de pesquisa Bambu Sul, que envolve o país inteiro, na pesquisa de 5 regiões que falam sobre o bambu no país. Essas 5 regiões foram contempladas por uma chamada do CNPq e a Universidade Federal de Santa Catarina coordenava esse trabalho aqui no Sul.
e nós conseguimos, através da minha insistência, de linkarmos esse assunto com o sul de Santa Catarina, envolvermos a Unisul nesse processo. E assim foi feito. E a Unisul participou, através do professor Celso Albuquerque, que coordenava a área da agricultura, com esse projeto do bambu, que era especificamente... Oi. Deixa eu te interromper. Pois não. Assim, numa visão muito prática e objetiva, o que o projeto de bambu pode fazer pela nossa vida, pela vida do agricultor, pela vida de quem resolver plantar bambu? Onde que isso vai influenciar na nossa economia, na nossa sociedade? De uma maneira bem prática, você tem algum projeto objetivo? Tipo, vou trazer recursos para estimular o pequeno agricultor a plantar bambu. Eu quero apresentar um projeto para que mais agricultores plantem bambu para o setor, por exemplo, moveleiro. Uma coisa assim, mais prática, mais objetiva. Você tem algum projeto em relação a isso? O que eu tenho feito é exatamente nesse aspecto, né? A gente envolveu aqui a EPAGRE, que é a empresa de pesquisa agropecuária do estado de Santa Catarina, da nossa região. Conversamos com os técnicos que têm expertise nessa área do bambu e já está consolidado um acordo para que a gente estabeleça dentro do centro de treinamento da EPAGRE uma experimentação de diversas técnicas utilizando o bambu. Isso, claro, com foco na nossa região. Para isso, nós estabelecemos a correlação que essa planta pode ter com a nossa região aqui específica do sul. Ela tem validade para o país todo e para o estado todo, mas especificamente para o sul aqui de Santa Catarina, nós estabelecemos o Triângulo Catarinense do Bambu, envolvendo 3 setores básicos. O setor moveleiro, como tu citou, que envolve aqui Braço do Norte e a região. O setor ambiental, que envolve Criciúma, com a questão das áreas degradadas do carvão, que o bambu é um elemento de recuperação de solo, e a região como um todo, Tubarão aqui como eixo regional, para nuclear todas as outras propostas que a gente quer contemplar dentro de um centro vocacional tecnológico para desenvolver, né, que eu chamo de Vila Bambu, onde pode ser praticado todo tipo de qualificação na área da utilização do bambu. Então, como tu pergunta, né, isso pode refletir para todos os setores, para o pessoal que trabalha na área da marcenaria, para o pessoal que trabalha na área da recuperação ambiental e para outros setores da economia. O bambu ele pode produzir biocombustíveis, ele pode ser matéria vegetal para fazer a geração também por biomassa, né, de energia e outros recursos, pode estar na área da alimentação e diretamente no plantio agregado à agricultura familiar, né, ele é uma forma de trazer renda e ainda agregar qualidade de vida, porque o bambu ele traz uma série de benefícios para o solo onde ele está plantado, recuperando o solo, criando alimento. Por exemplo, as folhas do bambu elas incentivam muito a postura para os frangos, então isso melhora também a produtividade de ovos, né, numa granja, além da possibilidade de, se nós estivermos aqui e a gente está trabalhando para isso, inclusive é muito bom a gente falar, né? Eu já construí alguma coisa efetiva na questão do bambu, porque nós temos uma lei efetivada e nós articulamos junto a alguns deputados e a lideranças do estado para que essa lei viesse a acontecer, em paralelo a esse GT do bambu que a gente vem realizando, entendeu, Vanessa? Então, tem coisas práticas sendo feitas e tem muito a ser feito ainda. Entendo. E quais seriam as tuas outras pautas de maior impacto para a nossa região? Eu acho que o que fala mais com a nossa região, inclusive estava na pauta das associações comerciais e industriais, a questão do Rio Tubarão e a questão do aeroporto. Do Rio Tubarão eu falo com total intimidade, né, porque me dediquei a acompanhar as reuniões do Comitê de Bacia, outras articulações feitas em função
Tu que falava do Rio, eu sempre estive presente, fiz questão de estar participando, porque toda essa minha inclinação para a questão ambiental motivou a intenção da criação de uma fundação que cuidasse desse setor para a gente ter uma autonomia, né, condição jurídica possível de implementar alguns projetos. Entendo que agora, talvez pela via política, eu consiga dar o encaminhamento para essas mesmas pautas que eu trazia dentro da fundação. Por isso que eu digo, né, que eu não estou fazendo promessas daqui para frente como candidato. Eu quero continuar fazendo aquilo que eu já vinha fazendo como um ativista e produtor cultural, para que as coisas, que essa cultura ecológica entre um pouco na pauta das pessoas no dia a dia, né? A gente sabe que, infelizmente, a política brasileira não se interessa por questões ambientais. É verdade, e principalmente agora, né, Vanessa? A gente vive um momento trágico da história da passada da boiada e tudo mais, né? Isso aí incentivou, mesmo para aquelas pessoas que tinham algum entendimento favorável a essas questões ambientais, de dar uma relaxada nesse processo, né? A gente observa no estado de Santa Catarina mesmo uma problemática muito séria quanto a esses licenciamentos ambientais facilitados, essas coisas de verdadeira passada de boiada mesmo, porque as pessoas acham que as questões do cuidado ambiental, a precaução, né, impedem o desenvolvimento, mas o que impede são práticas equivocadas, que vão ter custos muito mais elevados, consequências muito mais penosas para a população. Temos esse exemplo do próprio Rio Tubarão, né? Quantas pessoas foram afetadas agora com essa última cheia, tiveram prejuízos, ficaram traumatizadas com essa situação. Então todas as coisas precisam ser trazidas, né, Vanessa, para que a gente possa entender. Eu acho que a gente precisa de pessoas que tenham boa vontade, estejam diretamente trabalhando na defesa do meio ambiente. E agora, uma coisa que a gente percebe na política brasileira é que projetos de leis relacionados ao meio ambiente só são aprovados quando envolvem dinheiro, quando envolve lucro, quando envolve essa manobra econômica. E eu particularmente acho que o bambu é muito promissor economicamente para o país. E eu teria muito orgulho de saber que Santa Catarina foi o pioneiro nesses projetos. E é claro que para que tudo isso aconteça, eu acho que é necessário primeiramente investimento na tecnologia. Não é simplesmente plantar o bambu e sair fazendo casa deles, né? Tem que existir todo um processo de tratamento desse bambu e etc. Então a gente precisa conhecer mais, porque eu viajei pela Ásia e eu acho impressionante como lá eles usam bambu para tudo. Eles fazem talher de bambu, eles fazem roupa de bambu, tecido, né, de bambu, da fibra do bambu, eles fazem casas de bambu e etc, etc. É infinito o uso do bambu na Ásia. E o Brasil está milhões de anos atrás. Eu não entendo por que o bambu aqui já não foi explorado e não é explorado em todo o território brasileiro, porque nós temos o clima para o bambu, né? O bambu cresce aqui tranquilamente, facilmente em qualquer local do país. Sim, não exige, então, não tem exigência de solo, não tem exigência de adubação. Mas tu sabe o que é isso, Vanessa? O problema é que o Brasil tem uma oferta gigantesca de madeiras e o bambu acabou sendo marginalizado em função disso, porque existiam muitas outras madeiras nobres disponíveis para exploração, que o bambu foi considerado uma planta secundária. Na hora da gente mudar essa mentalidade, nós não podemos mais tirar madeira boa, madeira de lei da Amazônia. Exatamente. Então, já passou até do momento de a gente encontrar alternativas cabíveis e ecologicamente corretas. Então, o bambu, para mim, é a melhor resposta. Agora, para o pequeno agricultor ter interesse, despertar o olhar para o bambu, né, precisa existir um investimento da rede pública, primeiramente, com cursos, com esses projetos de desenvolvimento tecnológico, com apoios, né? Exato. Com apoios governamentais, inclusive talvez com incentivos fiscais. Daí sim, para que haja esse início de produtividade, né? E desperte primeiramente o interesse nos agricultores em realmente diversificarem os seus produtos agrícolas, incluindo bambu. Então eu acho perfeito que exista, e está mais do que na hora de a gente começar a eleger pessoas que estejam mais interessados em
modernizar tudo que se trata de ecologia e economia ecológica, né? Green economy. Porque exatamente. O Brasil está dezenas de anos atrás. Como tu disse ali, né? Parece ser controverso, né? Parece ser que as coisas ambientais não falem com essa questão econômica, mas elas são, na realidade, o que pode gerar mais na nossa economia, é o potencial mais latente que nós temos, né? Pela grande diversidade. E o bambu, nossa, ele é... E essa parte está feita, Vanessa. Nós conseguimos, né, formatar uma lei que vai dar todo um incentivo para o plantio. Então, a parte de resolução legal já está pronta, né? Agora é trabalhar essa formação, além da EPAGRE, né, que já está como parceira dentro dessa proposta, também a ideia do Centro Vocacional Tecnológico, que é exatamente um local específico destinado a fazer todo tipo de experimento e produzir protótipos possíveis de serem replicados em outros locais, né, da federação e do estado. Perfeito, Fernando. Eu fico muito feliz que você tenha sido candidato. Com certeza, o meu voto já está garantido para você e eu agradeço a oportunidade dessa entrevista. Eu é que te agradeço, Vanessa, e agradeço imensamente a confiança, né, do teu voto, e quero dizer o seguinte, é um compromisso que eu assumo perante a todos que possam nos ouvir. Todas essas pautas que a gente tem levantado e muitas outras que possam vir ainda, né, ser encaminhada, a gente vai dar total atenção e levar a termo mesmo, porque quem me conhece sabe que eu sou a antiga novidade, que eu venho falando dessas coisas há muito tempo. Essas coisas parecem ser modernas, né, mas nós estamos falando de conhecimentos e culturas antigas, como o bambu, como são coisas, elementos que estão aí presentes na nossa cultura há milênios. Não tem quem não tenha relação com uma história com bambu na sua infância, né, tenha lembranças, né, em todas as propriedades praticamente existem. Então, é a gente fazer um resgate, né, da verdadeira cultura. Então, por isso que eu digo, né, que é uma novidade, mas que já foi dita há muito tempo.